Oi, gente, tudo bem? Então, como prometido, eu vim contar um pouco sobre a visão da nova medicina germânica em relação à vertigem. A gente sabe que existem várias causas, né, de vertigem, como uma hipotensão, como sendo postural, que é a vertigem paroxística posicional benigna, que é a que eu tive, e mais gravemente pode ser também por tumores no cérebro, por algum problema cerebral, né? Então, começando a falar sobre este diagnóstico, né, sobre esse sintoma pela medicina tradicional, o que que acontece que ocasiona este sintoma de vertigem. Nesse caso específico da vertigem paroxística posicional benigna, o que que acontece é o seguinte: no movimento brusco da cabeça, um líquido dos três canais do ouvido interno, que são três, existem ali partículas de cálcio e eles ficam dispersos nesses canais, em determinados canais. Com o movimento brusco da cabeça, em determinada situação, essas partículas de cálcio, elas podem ir para um outro canal que não aqueles de origem, e o resultado é uma superestimulação desses receptores nervosos que se localizam, né, no ouvido interno, causando então uma sensação falsa de movimento ou de giro da cabeça. Dito isso, né, essa explicação fisiológica da medicina tradicional, né, o que acontece com o nosso corpo quando é diagnosticado esse sintoma, né, essa vertigem, vamos para o conflito que a medicina germânica explica sobre este sintoma, tá? Então, a vertigem, existem vários tipos, como eu já falei, e ela está relacionada ao nosso quarto tecido embrionário, que é o ectoderma, e o conflito geral é negar-se a ver a realidade que nos envolve. E especificamente para esse diagnóstico de vertigem paroxística postural benigna, é preciso mudar drasticamente a minha vida. Eu não quero ficar mais aqui. Então, falando sobre mim, né? Como é que se sucedeu esse sintoma? Eu comecei a fazer exercício físico, graças a Deus. Comprei um aplicativo, né? Da Raquel Quartiero, vou deixar aqui porque é muito maravilhoso. E são exercícios estilo HIIT. São exercícios de alta intensidade durante 20 minutos, sem parar. Enfim, mas não foi o problema, obviamente, né? Que pela nova medicina germânica a gente já sabe o tipo de conflito. E eu já não vinha muito bem fazia uns 2 meses. Assim, não vinha bem mesmo, sabe? Mentalmente, tava de saco cheio de tudo e blá blá blá. Não vou entrar em detalhes porque não importa. Mas eu estava vivendo este conflito. Tanto é que eu até sumi aqui da minha página, enfim. Então já fazia algumas semanas que eu estava fazendo os exercícios todos os dias, né? E num determinado dia eu me deitei no colchonete para fazer abdominal e quando eu deitei, girou tudo. E começou a girar e eu, Jesus do céu, o que que é isso? Porque nunca aconteceu isso. Jesus, né? Aí tá, parou, passou nesse dia, no outro dia aconteceu de novo, não nos exercícios, mas em outros momentos, e vinha acontecendo todos os dias. Então fechou praticamente um mês que eu tive muitos episódios de vertigem e quase todos os dias. E chegou num determinado dia, num domingo, eu estava em Foz, e do nada, entre aspas, né, do nada, comecei a ficar tonta, 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 só que essa tontura se estendeu durante toda a tarde e praticamente toda a noite. De noite eu só queria dormir para ver se passava.
Aí eu fiquei preocupada. Fiquei preocupada porque foram várias horas seguidas dessa sensação de tontura. E não passava de jeito nenhum, eu tinha que ficar com a minha cabeça parada, fixar num ponto, né? Dizem que a gente tem que fixar o olhar num ponto específico, só que mesmo assim não passava. E eu não conseguia fazer assim, ó, olhar pro lado que já me dava aquela tonteira toda. Aí eu comecei a me preocupar. E daí na segunda-feira eu cheguei de manhã no trabalho e me deitei um pouco. Quem disse que eu conseguia ficar deitada? Não conseguia. Aí me sentei, comecei a respirar fundo, aí comecei a analisar a minha situação, qual era o conflito que eu tava vivendo, né? Que eu já falei pra vocês. E fiz uma autoverbalização positiva. Mentalmente, a gente pode fazer verbalizando mesmo, mas a gente pode fazer também mentalmente. Aí comecei a conversar comigo, né? Fazendo essa verbalização positiva. Baseado no conflito que eu tava vivendo, que é o conflito, né, específico desse tipo de vertigem, que até então eu não sabia, tá? Que era esse diagnóstico médico que eu ia ter. E naquele mesmo dia eu marquei um otorrinolaringologista para o dia seguinte, na terça-feira. Aí nesse dia, nessa segunda-feira, depois que eu fiz, né, conversei comigo mesma. E aí passei o dia inteiro receosa de olhar pro lado, né, movimentar a cabeça nem pensar. Mas teve umas horas que é impossível, né, não fazer isso. Aí eu senti assim, eu não sentia mais a tontura, mas eu sentia um desconforto. Né? Não era mais a tontura, mas era um desconforto. Aí no dia seguinte, na terça-feira, a consulta estava marcada para de tarde. Acordei bem, sem tontura, com aquele receio, né, de fazer qualquer movimento brusco e voltar tudo de novo. Mas passou a manhã e parte da tarde normal, já estava normal. Aí fui para consulta médica. E eu contei a história pro médico, um médico muito querido lá de Foz, que eu não recordo o nome dele. E ele me explicou que isso daí era caso típico dessa vertigem paroxística posicional benigna. Aí ele disse assim: vamos ali naquela maca que eu vou fazer uns movimentos, umas manobras, né, pra ver se tu ainda tá com essa vertigem e tal. E se tiver, a gente vai fazer umas manobras que tem um nome lá que agora eu não vou me lembrar, com a cabeça, para voltar essas partículas de cálcio, né, o líquido volta pro lugar. Beleza, vamos fazer essas manobras. Aí deitei na maca, sentei na maca, cabeça pro lado e cabeça pro outro, cabeça para baixo, cabeça para cima, e vai, olha para mim, deixa eu ver teu olho. E nada, não fiquei tonta, nem um pouquinho. Um tiquinho assim, nada. Aí ele, olha, tu não tá mais com essa vertigem, né? Então eu vou te receitar mesmo assim um remedinho para tu tomar por 5 dias e caso tu tenha de novo, tu volta aqui. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei olhando pra ele, né? Aí ele, tu fez algum movimento brusco ontem, ou, né, que tu me disse que não sentia desde ontem, de tarde e tal, e eu, não. Não, o que que eu fiz? Realmente eu não tinha feito outro movimento brusco pro líquido voltar pro lugar e tal. Mas mesmo se tivesse feito, né, esse tipo de sintoma, esse tipo de sintoma, dizem os médicos que ele deixa de existir naturalmente depois de um período, né? Ou com auxílio de alguns medicamentos, tipo Vertix. Mas que o medicamento não é muito indicado nesse caso, por ser uma questão postural. Então, as manobras, né, são realizadas e a pessoa volta ao normal. Mas assim, esse tipo de sintoma, ele pode ser resolvido naturalmente, né, ou com a ajuda das manobras ou até com a ajuda de medicamentos. Porém, ele pode voltar se tu não resolver o conflito. Simples assim. Estudando a nova medicina germânica mais a fundo e entendendo como é que funciona o nosso corpo,
A gente sabe que se a gente não resolver, se a gente ainda estiver nos trilhos do conflito, este sintoma pode voltar daqui a um tempo. Então, como a gente sabe que na nova medicina germânica existe a tríade cérebro, psique e órgão, onde acontece o seguinte: quando tu tem um determinado conflito que é impactante para ti, vivido em isolamento, de forma inesperada, tu, ao mesmo tempo que tu pensa, né, da psique, a tua percepção mediante aquela situação, no mesmo momento causa um registro cerebral, físico, e automaticamente o tipo de conflito, o tipo de percepção, ele vai para o sintoma, para o órgão específico, né, daquele tecido embrionário específico. Sabendo disso, então, a gente começa a se analisar de uma forma mais intrínseca, mais integral, não só do sintoma, mas como um todo, né? O que tá acontecendo na tua vida, o que tá te machucando diariamente e tu fica remoendo aquilo. Então foi o que eu fiz. Eu usei uma das técnicas do bioalinhamento, que é uma ferramenta baseada na nova medicina germânica, que é a verbalização positiva. Foi isso que eu fiz para mim. Só que daí vocês me perguntam, só a verbalização funciona? Antes de tudo, tem que fazer uma anamnese, uma autoanamnese, né? Falando de tu fazer um auto-bioalinhamento em ti mesmo. Então, o que seria essa anamnese, essa autoanamnese? Analisar realmente o que está acontecendo na tua vida, né? Colocar, pontuar as situações que estão te conflitando, que não estão te fazendo se sentir bem, e fazer essa correlação com o sintoma. Foi isso que eu fiz. E a verbalização positiva, não adianta tu só verbalizar para ti mesmo se tu não tomar uma decisão, se tu não tomar uma ação. Então, antes de tudo, se analise, faça uma verbalização positiva e tome uma atitude. Porque não adianta tu trazer o conflito do inconsciente para o consciente, fazer tudo isso e não tomar uma atitude. No caso, né? Vou acabar com essa palhaçada. Acabou, não quero mais isso para minha vida. Entende? Seja relacionado a qualquer coisa, trabalho, relacionamento, família, nesse sintoma específico. Então, desde o dia que eu fiz minha autoavaliação, né, e meu autobioalinhamento, eu não senti mais nenhuma vertigem. Faço exercício todo dia, deito no colchão, me jogo no colchão, a cabeça gira para um lado, gira para o outro e nada. O sintoma pode voltar? Pode. Se eu continuar no trilho do conflito, pode voltar sim. Se a gente resolver o conflito, não volta mais. Entendeu? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para vocês, principalmente para se autoavaliarem, né? Se autoconhecer, o autoconhecimento, o famoso autoconhecimento, né? E fazer essa relação com o tipo de sintoma que vocês estão tendo, tá bom? Então, eu fico por aqui hoje. Uma ótima quinta-feira para vocês.